Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de numerologia, onde a gente vai falar hoje sobre numerologia do nome do bebê. Então, se você é uma pessoa que está grávida, se você vai ser pai, ou se você foi mãe, pai há pouco tempo, esse vídeo é importantíssimo para você descobrir como que você pode utilizar a numerologia para que seu filho, sua filha sejam pessoas bem-sucedidas, prósperas, felizes e também que você evite que essas crianças elas tenham problemas, né, de dívidas kármicas, de energias erradas. Tudo bem? Então, antes da gente começar o vídeo, pessoal, se você gostar desse conteúdo para ajudar o canal, para a gente continuar crescendo e passando essa mensagem que pode ajudar muitas pessoas, você vai clicar aqui em curtir e também em inscrever-se para você receber novidades, vídeos novos. Combinado? Mas sem perder mais tempo, vamos lá explicar um pouquinho sobre numerologia do nome do bebê e por que que isso é tão importante, por que que todas as pessoas deveriam fazer a numerologia, tá bom? Deixa eu fechar um pouquinho a tela aqui, isso para vocês conseguirem ver melhor. E agora, na época da quarentena, não sei porquê, eu estou recebendo muito mais pessoas falando sobre numerologia para criança, para filho, etc. Não sei se as pessoas estão com mais tempo livre, fazendo mais filho, mas isso é um assunto que é pouco abordado, mas é uma coisa que faz muita diferença na pessoa ser bem-sucedida ou não. Então, na verdade, assim, o que vocês precisam entender? Eu vou colocando os pontos aqui enquanto a gente está falando, mas só para você entender que existem coisas que são fundamentais, na verdade, para a gente ter a numerologia do seu filho ou da sua filha quando eles nascem, né, ou quando eles já estão um pouco mais velhos, para você saber como que você pode tratar, na verdade, e até ajudar eles a serem pessoas mais bem-sucedidas. Tudo bem? Na verdade, pessoal, vocês precisam entender que a numerologia ela tem alguns pontos, né, que são aquilo que na verdade a gente se baseia para ser uma pessoa próspera e bem-sucedida. Porque eu quero que vocês imaginem o seguinte: quantos de vocês, às vezes, têm filhos que são agitados, são filhos bagunceiros, são filhos que gostam de sempre estar para cima, fazendo coisas, né? São sempre, sabe aquelas crianças serelepe que não para? E você acaba falando assim, ah, não, você tem que ficar mais quieto, você tem que ficar, na verdade, não pode fazer tanto barulho, não pode bagunçar tanto. E você acaba, na verdade, suprimindo aquela verdadeira essência do seu filho. Por quê? Porque você não conhece. Você não tem o mapa, você não tem o manual de instruções do seu filho. Então, normalmente você não sabe isso. Ou, ao contrário, às vezes tem pessoas que têm filhos que são quietos, que são crianças que não se expõem, crianças que falam pouco, e elas acabam achando que isso é um problema da criança. Fala assim, nossa, mas ele é tão quieto, tal, não fala nada. Então isso é um problema que na verdade a numerologia ajuda a gente a solucionar, porque você precisa entender, primeiro, cada pessoa tem um destino e uma missão. Então, na verdade, o que acontece, pessoal? A numerologia, ela consegue mostrar pra gente de uma forma clara e realmente muito objetiva de como os nossos filhos têm que ser educados para que eles sejam pessoas prósperas e bem-sucedidas. Então, o que acontece? Por exemplo, às vezes uma criança que tem um destino 3, né, que é o destino da comunicação, dela ser mais artística, tem dons para música, para se expressar, e você acaba fazendo essa pessoa ficar assim, nossa, mas você é muito bagunceira. Você não coloca elas em atividades que vai desenvolver isso. O que vai acontecer? Você vai criar uma pessoa que vai virar frustrada ou não vai conseguir ser bem-sucedida. Porque sabe o que acontece hoje? Hoje nós vivemos praticamente numa linha de produção. Então, o que acontece? Quantas pessoas que você conhece por aí, às vezes amigo seu, filho de amigo seu, que tem filhos que fizeram engenharia, publicidade, direito, educação física, né, fizeram faculdade e são pessoas que estão desempregadas, que não estão ganhando dinheiro, não estão fazendo nada e fizeram simplesmente por questão de dinheiro. Isso daí é um problema, porque, primeiro, pessoal, vocês precisam entender que a numerologia ela mostra claramente pra gente qual que é o nosso destino e a nossa missão. Então, na verdade, é como se fosse o nosso caminho a seguir, ok? Por que isso acontece? Eu quero que vocês pensem o seguinte: cada ser humano ele tem uma missão e um propósito nessa vida. Então, na verdade, o seu filho, a sua filha, eles também têm isso. Só que o que acontece? Imagina que aqui é a vida, na verdade.
Se você não está seguindo o seu destino e a sua missão, a vida vai ficar te travando, 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 e por isso que você não consegue ser uma pessoa próspera e bem-sucedida. Então imagina, se você que está assistindo esses vídeos, às vezes não se sente realizado, não tem aquilo que você precisa, né? Não conseguiu alcançar aquilo que você precisa, é porque você não está seguindo o seu destino e a sua missão. Então, na verdade, quando você segue o destino e a missão, digamos que essa barreira da vida se abaixa e a pessoa consegue prosperar de uma maneira mais fácil, mais rápida e que ela seja feliz e bem-sucedida. Então, imagina para o seu filho isso daí. Por exemplo, quando você sabe o destino e a missão do seu filho, você consegue falar para ele, olha, você segue esse caminho, você faz isso, você consegue colocar ele num curso de teatro, ou às vezes você consegue colocar ele em curso de leitura, porque você não vai fazer aquilo que todo mundo faz. Porque todo mundo, se você for pensar assim, quantas pessoas hoje são fracassadas e fazem o que todo mundo diz que é o certo? Então, se você puder educar seu filho da maneira correta, se você puder colocar ele na profissão que ele tem que seguir, nas atividades que ele tem que seguir, com certeza ele vai ser uma pessoa mais bem-sucedida. Tudo bem? O segundo ponto, pessoal, é que assim, o mapa numerológico, a numerologia, ele é um manual de instruções personalizado. Então, na verdade, você vai ter dicas do que o seu filho gosta, ou seja, o que motiva, qual que é a visão que as outras pessoas têm dele, qual que é a visão que ele tem dele mesmo, quais são as potencialidades, quais são as coisas que eles são bons, as coisas que ele não é tão bom, que ele vai ter que melhorar, quais são as tendências que ele tem, por exemplo, ele tem tendência a ser autoritário, mandão, falante, bocudo, essas coisas, e você consegue já modelar isso daí na criança para que ela não sofra com isso. Porque, por exemplo, às vezes a criança é autoritária. Se ela sofre com isso, porque é uma coisa que ela traz, na verdade, para ela. Se ela sofre por ser autoritária, às vezes ela tem problemas interpessoais com outras pessoas, em relações, porque ela é uma pessoa autoritária. Então você já consegue tratar isso desde cedo. Tudo bem? Outras coisas são as dívidas kármicas. Então, na verdade, se você conhece um pouquinho mais de numerologia, você sabe que nós somos espíritos que evoluímos de outras vidas. Então, se você carrega as dívidas kármicas, você pode ter problemas de dinheiro, problemas de altos e baixos, coisas que nunca deixam você prosperar e você não entende por quê. E isso é por conta de uma dívida kármica que você carrega do passado. Então, se você faz o mapa do seu filho, por exemplo, se uma pessoa, só um exemplo, às vezes a pessoa tem a dívida kármica 16, que é de problemas de dinheiro, né, de altos e baixos. Só de você fazer doações, você já consegue eliminar essa dívida kármica. Então, se você ajudar seu filho desde quando ele é novo, quando ele é nova, a fazer doações, ajudar outras pessoas, você já vai eliminar essa dívida kármica da vida do seu filho e da sua filha, e ela vai ser uma pessoa que não vai ter problema de dinheiro, de saúde, vai se dar muito bem com outras pessoas, não vai ter mais problema em outras coisas. Tudo bem? Então, dívidas kármicas a gente consegue eliminar antes delas fazerem efeito. Outra coisa, pessoal, são as sequências negativas. Isso é o que realmente afeta na vida da pessoa. Porque, na verdade, eu até coloquei um exemplo aqui, ó, do José Pedro Silva. Tá vendo esse númerozinho que está em vermelho aqui? Esse 555? Eu tenho até uma aula no YouTube, se você colocar no YouTube Triângulo Invertido Numerologia, ou se você procurar no meu canal, você vai ver que eu explico um pouquinho mais. Todas essas sequências negativas, na verdade eu vou deixar o link do Triângulo Invertido aqui embaixo, para vocês acessarem depois, caso vocês queiram. Elas trazem esses problemas, né, de dinheiro, de estagnação, de falta de oportunidade profissional, problemas no relacionamento, problemas de saúde. Então, se você tem um filho que tem uma sequência negativa e demora muito para corrigir isso daí, ele acaba virando aquela pessoa extremamente problemática. Então, na verdade, até tem sequências que levam mais à depressão, ansiedade, arcanos que não são tão bons, são mais difíceis de passar. Então, se você tiver um planejamento ao fazer isso com seu filho, com sua filha, você vai ter uma evolução e uma criação muito mais fácil. Porque eles não vão sofrer com esses problemas de energias. Porque às vezes é até normal a gente ficar triste em umas épocas da vida, de altos e baixos. E isso são as nossas energias que ficam flutuando. E quando a gente corrige isso, elas são eliminadas e a gente consegue deixar as coisas mais tranquilas. Então é importantíssimo o seu filho ou sua filha ter isso. Tudo bem? E por fim, com certeza você vai conseguir
que seu filho ou sua filha tenha uma vida totalmente próspera. Por que eu digo totalmente próspera, pessoal? Porque, vamos lá, na verdade eu gosto de sempre dar esse exemplo, porque é um exemplo muito ruim, mas eu acho que todo mundo entende. Você já imaginou um peixe tentando subir uma árvore? Se um peixe tenta subir uma árvore, ele vai ser extremamente mal sucedido a vida inteira. Não adianta ele fazer faculdade, fazer reforço, fazer Kumon, ele não vai fazer. Ele vai ser uma pessoa que vai ser mal sucedida, porque ele não nasceu para fazer aquilo. Então, se você entender que quando você colocar o seu filho no caminho que ele tem que seguir, por exemplo, ele é uma pessoa que tem o destino 7, que ele tem que estudar, se profissionalizar, né, se internalizar, ele é uma pessoa mais introspectiva, e você saber trabalhar com isso, se você saber o que motiva o seu filho, às vezes ele tem a motivação 9, de ajudar pessoas e desde pequenininho você leva ele para fazer ações sociais, para trabalhar com alguma coisa relacionada a isso, para apresentar isso para ele, vai ser uma criança muito mais feliz, muito mais bem-sucedida e as coisas na vida dessa criança vão dar mais certo. Até a felicidade, né, problemas como depressão, ansiedade e tudo que é tão comum hoje em dia, é mais fácil você evitar, porque você vai saber qual que é o caminho certo para o seu filho. Porque às vezes o caminho é cheio de curvas, né, de altos e baixos, mas se você conseguir mostrar o caminho correto com um mapa numerológico que com certeza você conhece e começa a mostrar para ele o que ele tem que fazer, você vai conseguir ter uma criança muito mais feliz e muito mais bem-sucedida. Tudo bem? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma pergunta, né, que você fosse assim, Rafa, não entendi, é só você entrar no Instagram, Rafa Almeida Numerologia _, é esse daqui, ó. @Rafa Almeida Numerologia _ no final. E você pode mandar a pergunta que eu sempre respondo todo mundo lá, ou pode deixar aqui nos comentários. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, para você entender um pouquinho mais sobre a importância da numerologia. Se você também é uma pessoa que busca fazer a numerologia para o seu filho, para sua filha, você também pode entrar em contato pelo Instagram que a gente conversa. E não esqueça de seguir lá para fazer perguntas para a gente sempre interagir. Espero que vocês tenham gostado muito disso. E só lembrando, se você entrar no Instagram, tem aqui, ó, numerologianome.com.br/curso gratuito, que é um curso gratuito de numerologia que eu preparei para você aprender um pouquinho mais e até calcular a sua, do seu filho, da sua filha, para você ver como que a numerologia é poderosa e como que ela pode te ajudar no autoconhecimento. Tudo bem? Espero que você tenha gostado da aula. Não esqueça de curtir e compartilhar e mostrar para as pessoas que precisam. Até a próxima!